Olá, amigos! Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Assinem nosso canal no YouTube, sigam a gente no Instagram, curtam nossa página no Facebook. Obrigada! Hoje eu vou falar um pouquinho de um escritor que eu gosto muito, George Orwell. Inglês, nascido em Bengala, na Índia, educado na Inglaterra, num colégio excelente, porque ele era bolsista, porque os pais dele não tinham condições de pagar aquele colégio, e um explorador, um aventureiro, que conheceu várias culturas, um humanista. Em 2019, a gente comemorou 70 anos da publicação do livro mais conhecido dele, 1984. Esse livro é uma distopia e ele permanece super atual até hoje. Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, a expressão Big Brother, do programa que a gente vê na TV, vem desse livro. O que é o Big Brother? É um governo único, totalitário, que a gente não conhece a cara, mas ele está presente em todo lugar através de câmeras, seja dentro da casa das pessoas, seja na rua, nas praças, em todo lugar. O personagem principal, o protagonista, para vocês terem uma ideia, ele não consegue nem ter um diário, é proibido ter um diário, é esquisito, as pessoas são investigadas quando elas têm um diário. Então ele tem um ponto cego dentro de casa, ele se esconde ali naquele canto para escrever no diário dele. Também é proibido se apaixonar, mas ele se apaixona, tem um romance na história. E é altamente subversivo amar, criar vínculos profundos, isso também é investigado e o governo vai atrás. E por fim o governo muda as notícias todas. A história daquele país ela é mudada constantemente e o protagonista trabalha nesse setor, que muda a história e fecha, arquiva do jeito que o governo quer. Bem, mais atual é impossível, né? O Orwell também é autor de A Revolução dos Bichos. Esse é outro livro super atual. Como é a história? Numa fazenda, os bichos são subjugados pelos humanos, como normalmente acontece, mas eles resolvem se rebelar. E os chefes da revolução são os porcos, porque eles são muito inteligentes. Pois bem, eles conseguem empreender um plano, eles expulsam os humanos e os porcos sobem ao poder. Primeiro que não devia nem ter poder, mas os porcos sobem ao poder. E o que acontece? Eles começam a agir muito parecido como agiam os humanos. Antes eles pregavam que todos os animais eram iguais, que todos tinham os mesmos direitos. Mas quando eles chegam no poder, eles começam a dizer que alguns animais são mais iguais que outros. E por aí vai. Mais atual impossível também, não é mesmo? Bom, o George Orwell, ele nasceu na Índia, ele estudou na Inglaterra, num colégio de alto nível, mas ele quis se lançar no mundo, ele era um aventureiro. Então ele foi para Birmânia, que era uma colônia da Inglaterra, e ele foi trabalhar na polícia. Isso deu origem a um livro, um romance chamado Dias na Birmânia. Ele ficou 5 anos lá. Depois ele voltou para a Inglaterra e por falta de dinheiro ele foi morar numa espécie de cortiço, abrigos populares. Mas depois ele ficou lá morando um tempo porque ele quis, porque ele queria conhecer essas pessoas, queria conhecer o modo de vida dos mais pobres. E isso tornou ele um grande humanista. Ele se casou e estava eclodindo a Guerra Civil Espanhola e ele e a mulher se inscreveram para lutar como voluntários. Enfim, muitas aventuras passou o Orwell, mas tudo isso mexeu com a saúde dele. Na Birmânia ele pegou dengue, na Guerra Civil Espanhola ele levou um tiro no pescoço. Isso tudo abalou a saúde e ele faleceu aos 46 anos de tuberculose. O livro, 1984, tinha sido publicado no ano anterior. Ele nem sobreviveu para ver o sucesso que as obras dele iam fazer. Em 2020 nós comemoramos 70 anos da morte dele, em 2019 70 anos da publicação de 1984. E convido vocês a ler a obra do Orwell. É fácil de ler, é atraente, é atual, é informação de alto nível, ajuda a gente a pensar, a repensar a nossa realidade, o que está ocorrendo no mundo agora. Então vamos ler George Orwell e celebrar assim o legado que ele deixou para a gente na literatura. Muito obrigada.